lá no grupo, para todos colocarem o nome completo, para depois a gente finalizar, né, o certificado, para no final a gente entregar. Até a gente depois precisa combinar, vamos ver direitinho, da gente poder fazer isso, talvez uma reunião entre nós, né, aí no parceria presencial, se for possível, para entregar. Muitos de nós não nos conhecemos pessoalmente, só que virtual. Tá? Vamos pensar em alguma coisa, pode ser na casa espírita, pode ser em algum outro local, a gente vê direitinho para poder fazer a entrega. Tá? E outra coisa é que a gente agora no sábado, dia 13, e domingo, dia 14, nós vamos ter um curso de oratória. É gratuito, né? Normalmente o curso de oratória é um curso dispendioso, mas será gratuito. Então, estou convidando vocês, se algum de vocês se interessar, para a gente poder escrever e aí, então, vocês participarem. Aqueles que quiserem participar no grupo, digam que vão querer, aí a gente escreve. Vai ser o sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Vai ser concentrado, normalmente, o curso é feito em 3 meses. Vamos fazer em dois dias concentrados, sábado e domingo. Sábado das 9 ao meio-dia, depois tem um intervalo para o almoço, e depois das 14 às 17. Domingo, das 10 às 13 e das 14 às 17 também. Então, são 2 dias praticamente todo para a gente poder aprimorar nessa técnica da oratória. Ela é boa para quem quer ser palestrante, espírita, orador, ou mesmo para a nossa vida profissional, pessoal. A pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, ela vai conseguir ter uma desenvoltura maior e melhor. Então, de toda maneira, é benéfico e ajuda bastante. Tá? E ficou convite. Boa noite a todos. Boa noite. Então, quem quiser fazer o curso de oratória, vou pedir para depois no grupo, quando acabar aqui, informar se quer ou não, daí a gente, temos vagas ainda abertas, a gente escreve. Tá? E, por fim, a gente definiu realmente agora um curso no ano que vem, que é o curso básico de Espiritismo. Esse nosso curso aqui, o curso que é o Espiritismo, é como se fosse um prefácio do estudo do Espiritismo mais aprofundado. Então, a gente consegue estudar, não tudo, uma parte, mas uma parte que é suficiente para a gente entender o Espiritismo. Mas no curso básico do Espiritismo, a gente vai ter uma amplidão maior para a gente entender e aprofundar nos conceitos. Então, esse curso aqui a gente está fazendo em 4 meses. O curso básico do Espiritismo vamos fazer em 1 ano. Então, vocês vão ver que a gente vai ver muito mais coisas. Né? Então, além do que nós estamos vendo aqui, nós vamos aprofundar nisso que nós vemos no curso básico do Espiritismo e também vamos ver coisas novas, outras coisas, mais coisas, não dá para aprender mais. E aí, então, vai ficar a critério, né, de cada um. Se quiser, vai ser nos mesmos modos, do jeito que a gente está fazendo, na terça-feira, 19 às 20. E vai ser a partir de fevereiro, aí tem intervalo em julho, de férias, e depois de agosto a 6 de dezembro. Né? Então, fica aí para vocês aí o convite para a gente continuar estudando no ano que vem, porque estudar é bom para nós, é importante. Por outro lado, se a gente não estudar, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, a gente estudando ou não estudando, o tempo vai passar e, independente disso, a gente vai aprender se estudar e não aprender se não quiser. E estudar em grupo sempre mais agradável, né? Aqui é meio corrido, sabe? Então, a gente tem vários assuntos, o tempo é pouco. Então, não dá muito assim, inclusive, para vocês terem uma participação, pergunta e tal, porque é corrido. Por exemplo, hoje, a gente vai ter vários assuntos para discorrer aqui. O primeiro, cremação, né? Porque com o desencarne, as alternativas do sepultamento, que é enterrar, ou cremar. Então, o nosso assunto é cremação, e aí vem os assuntos correlatos, que é doação de órgãos e transplantes. Então, só esse assunto aqui já daria para falar mais de 1 hora só sobre ele, mas nós não temos só ele. Nós temos também outro tema, outro assunto, a lei do amor. Aí nós vamos ter ainda mais 2. Espiritismo e sexualidade. E, por fim, o último assunto, que é não julgue, compreenda. Então, a gente vai buscar aqui discorrer sobre esses 4 assuntos, esses 4 temas, dentro de uma
de uma síntese que dá para a gente entender, né? Não fica faltando nada, mas sem dar para a gente gastar um tempo mais dilatado com cada um dos assuntos, tá bom? Então, a gente vai começar com uma prece, né? Para nós darmos início aos estudos. Vamos fechar os olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor, seja feita a vossa vontade, não nossa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas no mundo todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus, pedindo ao mentor amigo a inspiração e a presença para nos auxiliar aqui no estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Como eu dizia, o primeiro assunto é cremação, e aí os assuntos correlatos, doação de órgãos e transplantes. Como eu falei, há povos em que é o mais comum o sepultamento. Como, por exemplo, no Brasil, aqui o nosso costume, né, sempre foi o sepultamento. Então, por isso que nós temos aqui no nosso país muitos cemitérios, onde são feitos sepultamentos, ou, como é chamado também, a inumação, né, dos corpos das pessoas que desencarnaram. E nós temos também, até decorrente da imigração de muitas pessoas, sobretudo do Oriente, onde o costume lá é a cremação. Então, por exemplo, no Japão, na Índia, em outros países, o costume é cremar, ou seja, incinerar o corpo. Né? A maioria, por exemplo, dos japoneses que vivem no Brasil, eles optam pela cremação. Né? Então, por exemplo, a minha esposa, que é Nisei, a família dela, que são japoneses, então, com o desencarne, a opção é a cremação. Né? Até na minha família, que nós somos tipicamente brasileiros, então o nosso costume é de sepultar. Né? E aí, a gente, primeiro, vai fazer um comentário a respeito da distinção entre uma situação e outra. Então, a primeira coisa é o seguinte: o espírito não é o corpo. O corpo é um instrumento de manifestação do espírito. Então, com a cessação da vida orgânica do corpo, o espírito automaticamente ele se desliga do corpo, porque o corpo não possibilita mais a ele se expressar através desse corpo, uma vez que o corpo morreu. E aí, então, ele se desliga do corpo, o espírito continua vivo, porque o espírito não morre. Né? E o corpo segue o seu processo de deterioração se ele for sepultado. Se ele for sepultado, for enterrado, logo começa a deteriorar, né? E não demora muito tempo, meses, começa a ficar somente os ossos, cabelos, né? E assim por diante. No caso da cremação, se incinera e aí a destruição do corpo é instantânea, né? Quase instantânea, porque o forno lá onde é feita a cremação, a temperatura é enorme. Então, não fica nem osso, na realidade, sabe? Vira tudo cinza. Aí, lá no crematório, eles pegam aquela cinza, não é? E depositam numa caixa e aí entregam para o familiar, né? E tem pessoas, por exemplo, que jogam no mar, outras pessoas jogam no jardim, não é? E tem pessoas que deixam lá na casa mesmo, fica lá. Mas aquela cinza não é mais o corpo, né? Vivo, né? Mas o corpo orgânico pelo qual o espírito podia se expressar. Mas aí vem a questão, né? Com o sepultamento ou com a cremação, o espírito sente alguma coisa, seja no caso da cremação, que no caso é a incineração do corpo, ou no caso do sepultamento, sente a deterioração do corpo? Eu diria para vocês que depende. Se o espírito for muito ligado à matéria, não é? Então ele vai permanecer ali, ligado ao corpo. E aí, pelo pensamento dele, pela sensação dele que vai formar uma ligação, ele vai sentir. Até uma vez no começo quando a gente, nas primeiras reuniões, né,
de estudos do espiritismo, que nós começamos isso foi em 2001, então já tem um bom tempo, surgiu uma discussão sobre isso, né? Então, um dos companheiros falou que quando o espírito morre queimado, um acidente, alguma coisa, a gente está falando de incineração, o espírito acaba sendo quase a mesma coisa, ele falou que o espírito sentia, poderia sentir, queimando o corpo, né? Uma outra pessoa que estava lá, participando, achou aquilo um absurdo, que achou que não era possível, que o espírito é o espírito, e o espírito vai se expressar através do perispírito, que já não é mais o corpo, já cortou ligação, que aquilo era absurdo. Gente, começou uma discussão ali, eu tive que intervir e mandar os dois cessarem a discussão. Eu falei que ali a gente estava estudando espiritualidade, né? A espiritualidade superior estava ali conosco, não era para ficar brigando, daqui a pouco um saía estapeando o outro. E aí parou a briga. Mas, no fundo, os dois estavam certos, na realidade. Porque o espírito que não é tão ligado à matéria, ele não vai ter nenhuma ligação com o corpo mais, ele pode cremar, pode incinerar, pode sepultar, ou o que quer, pode doar para uma escola de medicina, onde vai ser feito estudo. Será irrelevante, porque o espírito, inclusive, vai se retirar dali, não vai ter nenhuma ligação mais com o corpo dele, que ele usou, que agora não tem uma serventia nenhuma para ele. Mas, por outro lado, se é um espírito muito ligado ao corpo, à materialidade, ele vai sentir. Ele vai ficar ali ligado ao corpo. Não é? Então, ele vai sentir, queimando, queimação, ou então os verbos ali. Tem vários relatos sobre isso. Né? No entanto, o que a gente vai abordar também é sobre a doação de órgãos e transplantes. Então, com a morte do corpo físico, então o espírito, enquanto o corpo está funcionando, ele está se expressando pelo corpo. Mas, por exemplo, vamos supor que surge uma situação em que a pessoa sofreu um acidente, alguma coisa assim, e vamos dizer uma pessoa até de média idade, ou nova, né? Pessoa nova, e tinha boa saúde e tudo, sofreu um acidente, qualquer que seja, e desencarnou. Né? E o corpo dele era um corpo saudável. Né? E aí ele surge a situação de doação de órgãos, no caso do transplante, porque tem filas de pessoas aguardando para receber um transplante de órgãos. Tem fígado, coração, né? Porque tá com coração ruim, sabe? Não tem jeito, ver o que tem ali, os médicos falam que é só transplante. Então ela está numa fila ali aguardando para receber um coração. Né? Agora, como fazer esse tipo de doação do órgão? A própria pessoa tem que manifestar em vida esse desejo dela. Se ela não tiver esse cuidado, não fizer isso, aí só os familiares poderão autorizar. Sem essa autorização do familiar, não havendo em vida a autorização da pessoa, não dá para fazer. Então, o médico não pode fazer nada. Ele tem que sepultar ou cremar e não é possível fazer a doação do órgão sem essa autorização da família, no caso de não ter a expressa vontade da pessoa em vida. Agora, é errado, é certo, espiritualmente falando, esse tipo de doação de órgãos? A espiritualidade não vê que tenha qualquer problema, pelo contrário. Se o corpo físico não vai mais servir para o espírito encarnado, ele desencarnou. Então, esse corpo para ele não vai ter utilidade alguma. Ele desencarnou, ele já está fora do corpo. Ele já está se expressando com o seu corpo espiritual, com o seu corpo astral. Então, para ele, o corpo tanto faz o destino que vai dar. Então, se a família, por exemplo, autorizar o transplante, não é? O espírito, depois ficando sabendo disso, ele tem que ficar feliz. Ou se o próprio espírito, estando encarnado, expressar a manifestação de vontade de que seja doado, os seus órgãos para transplante, de córnea, tem gente que só o transplante de córnea para voltar a enxergar. Se a pessoa é uma pessoa que é cega, está cega, ficou cega, e não enxerga a dificuldade que é, e aí ela recebe a córnea de uma pessoa que desencarna, não vai voltar a enxergar. Olha só, não é uma bênção? Sim. E agradecidíssima a pessoa que deu a doação. Essa manifestação serve da vida.
tolerantes, mais gentis e mais amorosos. A doação para órgãos e muitas pessoas para órgãos é um pouco do nosso crescimento popular. Nós estamos falando de órgão e ele teve uma avanço muito grande. Hoje em dia, tem remédios bastante importantes e a registração de uma nova doença, a registração do órgão. E é uma dessa registração, do coração da filha. E o hospital, tem a fila das pessoas que estão aguardando, né? Uma pessoa que está primeiro na fila, que geralmente tem mais urgência, tudo, né? Que está mais tempo que pediu, recebe aquele coração. E aí aquele coração da filha desse pai vai para uma pessoa que estava na fila ali, precisava tudo, e foi transplantada a pessoa. Fala bem. E esse pai, ele quis saber quem era a pessoa que recebeu a filha. Ele saiu de bicicleta lá de onde ele morava e foi de bicicleta até onde encontrou a pessoa, o receptor do coração. E era um rapaz negro, a filha dele, uma moça loira. Clara, que chegou lá, quando viu o rapaz, ele foi ao encontro do rapaz e deu um abraço no rapaz. Como se ele estivesse ali dando um abraço na filha dele. E pediu licença para o rapaz, para encostar o ouvido no peito dele, para ouvir o coração da filha dele batendo no peito do rapaz. Uma cena muito emocionante. Eu acho que eu vou resgatar esse vídeo, se eu conseguir encontrar, vou colocar no grupo para você assistir. É muito bonito. Aí ele dá um abraço no rapaz, fica felicíssimo. O coração da filha dele continuou batendo no coração daquele rapaz. E, portanto, ele sentia a vida da filha ali no coração que agora servia para prosseguir a vida do rapaz na encarnação. Então, vocês vejam que é muito importante e é um ato de amor, né? A doação de órgãos. Tá? Não daria para a gente aprofundar mais esse assunto que a gente vai ter que abordar os outros temas. Como eu falei, esse assunto, a gente fosse estacioneiro essa hora, daria para a gente aprofundar mais coisas, né? Mas não dá. Então a gente vai passar para outro tema, tá bom? E, aliás, vamos fazer o seguinte, vamos fazer logo agora, vamos deixar para o fim, as perguntas e as respostas da fixação do aprendizado desse tema, tá bom? Porque não vai dar tempo de eu pedir para vocês responderem, eu mesmo respondo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ou responder de outra maneira, pode falar. Porque, na verdade, nunca tem só uma resposta. Então, pode ter respondido de outra maneira, mas não quer dizer que isso esteja errado, tá bom? Aí a primeira pergunta é sobre esse tema. A cremação pode trazer algum prejuízo ao espírito? A resposta. Segundo o posicionamento da doutrina espírita, a cremação nada tem de prejudicial ao espírito, visto que apenas o corpo é consumido pelo fogo. Qual o prejuízo que vai trazer para o espírito se é só o corpo que é consumido ali pelo fogo na cremação? Não é prejuízo nenhum. Ressalvando aquela situação que eu falei, que o cara do espírito está pegado à matéria
mas isso aí já é outra coisa. Né? E a segunda pergunta, quais cuidados devemos ter para realizar, no caso da cremação? A resposta, observar os trâmites legais para o ato e o tempo de espera, que varia de 24 a 72 horas em média, sempre devendo ser observada a vontade do doador, em vida, ou não havendo, com a autorização familiar. Então, ou a pessoa em vida autoriza, então, se ela não fez isso, a família tem que autorizar, não dá para fazer a doação de órgãos sem a autorização da família. Segunda pergunta, como preparar-nos bem para a morte física? Olha, esse tema aqui daria uma palestra, eu já fiz uma sobre isso. Aliás, foram 2 dias de palestra. Bom, resposta. É necessário um esforço de autorrenovação. Assim como a prática desinteressada do bem. Além disso, o decidido desapego, ainda em vida, das ligações materiais. Para você ter uma vida feliz, enquanto espírito, valendo-se do seu corpo espiritual, você não pode ter apego. O apego, inclusive, ao corpo vai trazer infelicidade. Né? E buscar sua autorrenovação, que é referente. Essa é a pergunta. Por que a doação de órgãos é um ato de amor? Eu não vou responder, mas vamos responder aqui. Porque trata-se de um ato de caridade, pois a doação só traz benefícios ao doador pela alegria e gratidão do receptor e de seus familiares, em relação ao prolongamento de sua vida e pelo fim de seus sofrimentos orgânicos. Então, você vai fazer o bem fazendo a doação de órgãos. Então, vamos para o outro assunto agora. Eu estou aqui cuidando do horário, porque a gente sabe que se bobear não dá tempo. O outro assunto é a lei do amor, que é uma continuidade desse assunto, né? Porque é um ato de amor a doação de órgãos. Então, agora a gente vai entrar na lei do amor. Deus é o puro amor. Portanto, sua lei, em todo o universo infinito, é a lei maior, que é a lei do amor. O próprio Cristo já nos deixou isso muito claro, sintetizando a lei maior, dizendo que todas as leis e os profetas, porque foi perguntado pelo fariseu qual é a maior das leis. Né? E então, ele respondeu, vós o sabeis, porque a maior de todas as leis é amar a Deus sobre todas as coisas, e ele complementou, e ao próximo como a si mesmo. Então, essas duas, que no fim é uma só, é a maior de todas as leis. Todas as leis e os profetas. Então, a lei do amor é a expressão do próprio Pai. Né? É o Criador de tudo que existe. Porque ele é puro amor. Portanto, sua lei só poderia ser a lei do amor, que permeia todo o universo infinito, os universos, não tem só um, bem como ela está na base de todas as outras leis divinas. Então, por exemplo, nós temos aqui na humanidade encarnada as leis penais, que visam o quê? Punir o criminoso. Fez um crime, você tem que ir para a cadeia. Ficar lá preso, lá, segregado, sofrendo. Não é que a gente fala? Joga a chave fora e deixa ele apodrecer lá. Não é assim que a gente costuma falar? Acontece que a lei divina, que é a lei de causa, que no caso está estabelecida pela lei de causa e efeito, que a gente faz, a gente recebe de volta, mas ela tem um ingrediente a mais, tá? Que vem da lei do amor, que é a misericórdia, cujo objetivo não busca o sofrimento da criatura que errou, mas busca a sua renovação. Então, o objetivo do incremento e da ação da lei de causa e efeito, da ação e reação, não é o sofrimento da criatura que praticou o mal, mas é a sua mudança, a sua transformação, a sua evolução, para que ele possa conseguir, cada vez mais, ir se transformando e consagrando em si, internalizando em si, as leis divinas, para, ao final, no seu processo evolutivo, ele passar a vibrar dentro da maior de todas as leis, dentro do maior do campo de energia do amor. E a passar a expressar esse amor através da caridade. A caridade é o amor em ação. Então, o amor que a gente, aqui ainda na nossa condição de evolução, consegue expressar, porque a gente tem amor no coração também.
Mas eu pergunto para vocês, nós conseguimos amar o tempo todo? Não, nós não conseguimos. Os espíritos puros amam o tempo todo. Eles são amor o tempo todo. Eles são o próprio amor. Mas nós, que temos na nossa essência o amor, porque somos criados por Deus, e Deus é amor, então a nossa essência é o amor. Só que ela está ainda latente, ainda nós não conseguimos expressar esse amor incondicional o tempo todo, mas nós conseguimos fazê-lo em alguns momentos. Não o tempo todo, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, em relação a algumas criaturas, algumas pessoas. Eu digo criaturas porque nem sempre a gente consegue expressar um amor por um outro semelhante. Às vezes a gente consegue expressar amor por um animal, mais do que por um semelhante. Por exemplo, tem pessoas que têm gato em casa e tem um amor enorme pelo gato, por um pássaro, por uma planta. Mas com uma outra pessoa já não consegue. Então, vocês vejam que a gente consegue expressar o amor que temos dentro de nós, mas, primeiro, não é o tempo todo e não é em relação a todos. Então, é um amor parcial, por quê? Porque ainda nós temos dentro de nós o egoísmo. Então, o nosso processo egóico, que é de individualismo, nos impede de amar o tempo todo e indistintamente o amor incondicional que Cristo nos trouxe, nos brindou com a sua encarnação aqui na Terra. Tanto que quando ele estava no seu momento mais doloroso, após ter sido preso lá no Monte das Oliveiras, depois ter sido levado preso perante Pilatos, depois foi lá perante Herodes e no final ele foi crucificado. E crucificado no auge do sofrimento. Porque, imagine pregos desse tamanho. Não dá para ver. Mas assim, aqui, pregos desse tamanho, pregos enormes, marretas, então pregavam aqui no pulso, não é na mão como a gente vê, porque eles não tem como prender, aqui no pulso ele prende. Então pregava nos pulsos, como dizer, na mão, né? E os pés, né? E ficava ali até desencarnar, às vezes ficava dias. E quando demorava muito, soldado que não tinha muita paciência, quebrava as pernas com marretas, para poder desencarnar mais rápido. No caso do Cristo, no caso de Jesus, foi enfiado uma lança, foi transpassada aqui, né? Desencarnar mais rápido. Mas quando foi transpassada a lança, ele já tinha desencarnado, já tinha cortado, ele não sentiu nada. No entanto, antes de desencarnar no auge da dor, ele disse assim: Pai, perdoai, eles não sabem. Mesmo na dor suprema, na dor maior, ainda ele expressou o amor incondicional a todos nós, compreendendo a nossa pequenez espiritual. Que nós ainda éramos crianças espirituais e não conseguíamos entender o conteúdo da sua mensagem de amor. Naquela época imperava a lei da violência, a lei da força. Hoje ainda é, em parte, assim, mas já bem menos. Nós temos muita violência, impera ainda a lei do mais forte, mas em menor grau. Né? No entanto, para os espíritos já purificados, são espíritos puros, são espíritos que já se encontram em processo de união com Deus. Por isso que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Então, quando você consegue elevar-se espiritualmente, passando a vibrar na mesma sintonia do campo de energia do amor, você então consegue unificação com Deus. E a partir daí, você só vai expressar amor. Mesmo que você reencarne, porque espíritos puros não encarnam mais, evidentemente. Né? Então, eles vivem em ambientes espirituais superiores, mas ainda que venha a encarnar um espírito puro em missão do planeta, como o próprio Cristo, ele vai a despeito da maior dor que ele possa passar, da maior injustiça que ele possa sofrer, ainda assim ele vai continuar amando. Ele não vai sentir ódio, nem raiva, nem repulsa,
nem sentimento de vingança, nenhum desses sentimentos mais o atinge, porque o espírito puro ele já sobrepuja, não é? A animalidade, né? As emoções, ele domina plenamente as emoções, né? Então ele, enquanto espírito imortal, celeste, divino, sobrepuja os instintos e as emoções, ao passo que nós ainda nos deixamos dominar pelas emoções, a paixão, é apaixonado, e tem gente que mata o outro por causa de paixão, ou se mata, mas a paixão, está apaixonado, fica cego, né? E aí o outro abandona, está apaixonado, só tira a própria vida. A pessoa, por exemplo, numa situação de tragédia, por exemplo, assim, uma enchente, perde a casa, perde tudo, não tem nada, é tudo que ela tinha. A pessoa desespera, tem gente que se mata e tem gente que se fortalece, ainda vai ajudar os outros. Então depende do grau de evolução do espírito, não é? E a reação dele vai ser conforme a sua evolução espiritual. Né? Então a lei do amor é a lei suprema, é a lei maior, que impera em cada espírito na sua evolução. E o objetivo é conseguir evoluir ao ponto de a gente vibrar no mesmo padrão do amor incondicional, que é um campo de energia, e aí nos tornarmos em unicidade com Deus. Nós vamos agora para as perguntas desse assunto, tá? E a fixação da aprendizagem. Bom, vamos lá. O que é o verdadeiro amor? Eu respondi assim: é o amor incondicional divino, que a todos ama sem exigência. Como você respondeu de outro jeito, quer dizer que esteve errado, tá? Eu respondi assim. Tem muitas respostas que a gente tem que dar aqui, que elas não estão no texto, então não dá para a gente buscar lá. Ou às vezes até dá, mas você tem que fazer uma avaliação e responder dessa maneira. Não dá para a gente escrever o que está escrito lá, porque nem sempre está escrito lá a resposta, tá? Segunda pergunta: como superarmos as paixões e sensações que ainda carregamos? Olha aí, fala disso. É a minha resposta: trabalhando nossa iluminação interior, com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Ou seja, buscar a nossa reforma íntima, realmente buscar superar as nossas mazelas, nossas deficiências, nossas falhas de caráter, morais, etc. Né? Então, agora a gente vai para o outro tema, que é espiritismo e sexualidade. Bom, esse é um assunto, até de certa forma, um pouco polêmico, né? Tem muitas essas questões que hoje permeiam a sociedade, né? Sobre a questão, sobretudo, da sexualidade, né? A gente vê agora, por exemplo, estão tentando que uma lei seja aprovada para que, ainda não tem a lei, mas estão buscando aprovar essa lei, né? E, por exemplo, os banheiros dos meninos e das meninas, inclusive nas escolas, sejam um só. Porque entende que não tem diferença, e aí fica lá o menino com a menina no mesmo banheiro, e às vezes um menino grande com uma menina pequena, e é esse o pensamento que está norteando muitas pessoas, os políticos, eles têm aí um projeto de lei para aprovar um negócio desse. Não vou entrar nessa discussão, nem vou entrar nesse tipo de coisa, porque isso aí dá muito assunto. Nosso assunto é espiritual, né? Não é político, não. Bom, aí então, nós temos que distinguir o amor do sexo e da sexualidade, que não são a mesma coisa, são coisas diferentes. O amor, acabamos de tratar dele agora. Então, o amor é o sentimento por excelência, é o sublime, é o divino sentimento, que é a pureza, né? E que é Deus. O amor é o próprio Deus. E quando a gente consegue se purificar os nossos sentimentos, conseguimos elevar a nossa moralidade, o nosso caráter,
sempre buscando tratar o outro como gostaríamos que o outro nos tratasse, amando até o nosso inimigo. Isso é o amor. O amor renuncia, o amor tudo aceita. O amor, ele não espera receber em troca para poder amar. Né? A gente sempre ouve dizer assim, eu só amo quem me ama. Eu não vou amar quem não me ama, eu não sou besta. Né? Assim que a gente ouve dizer. Né? Porque se eu amar quem não me ama, eu vou sofrer. Jesus nos amou, mesmo nós tendo feito sofrer na cruz. Assim, continua nos amando, e nos amou, e continua nos amando. Isso é o amor, é um sentimento divino, é uma coisa. Outra coisa é o sexo. O sexo é uma força criadora, tanto que é através do sexo que se realiza o processo da criação de um corpo biológico, através do sexo. Então, o sexo, ele se dá pela força do instinto, não é? Então, não é uma conquista humana, é o próprio instinto. Vocês vejam que os animais também, pela força do sexo, se viabiliza a reprodução, porque se não houvesse o sexo, não havia possibilidade da reencarnação dos espíritos. Porque como é que um espírito vai reencarnar se ele não tem um corpo para ele reencarnar? Para ele reencarnar, só tem um corpo para ele poder reencarnar. E para que o corpo se forme, é preciso do sexo. É preciso dessa força criadora do sexo para permitir a formação dos corpos, para com isso os espíritos poderem reencarnar, os animais também, tudo, né? Poder reencarnar e com isso realizar o seu processo de burilamento, de aperfeiçoamento, de crescimento e de progresso, porque nós temos a lei divina, a lei do progresso, pela qual todos os espíritos progredirão, mais rapidamente ou menos rapidamente, mas progredirão. E o mecanismo é o da reencarnação, porque você vem para esse mundo material, onde você vai sentir as dores, você vai sentir as dificuldades, vai passar pelas dificuldades que você tiver, né? Vai ter que conviver com aqueles com os quais você não gosta, que você fez mal, recebeu, mas vai ter que conviver com eles, porque quando a gente forma uma relação de antipatia com alguém, nós estamos criando correntes para viver, para depois no futuro ter que conviver com essa pessoa. Então, quanto mais a gente odiar uma pessoa, quanto mais nós vamos ter que viver com ela. As pessoas têm que viver 200, 300 anos com uma pessoa que você não gosta. É dentro da sua casa. Você não gosta dessa, está dentro da sua casa. Você vai ter que viver com ela. O jeito que tem para resolver qual que é? Aí rompe essa corrente que prende. Que o ódio forma corrente que prende. E aí essa pessoa que você detesta vai nascer seu filho. Você tem um filho que você o matou, ele te matou, e você chispa de raiva dele, e ele está dentro da sua casa lá. É seu inimigo, está dentro da sua casa. Então, como é que a gente faz com o inimigo? Jesus já ensinou, vamos amar o inimigo. Então, o inimigo da encarnação passada nasceu nosso filho. Está lá dentro da nossa casa. Ainda bem que a gente não sabe, não lembra, né? Se eu soubesse, você não ia aceitar. Por isso que precisa do véu do esquecimento. Senão não tem como conviver. Mas aí mesmo você não sentindo uma relação de afetividade tão grande com esse filho, com essa filha, você tem que buscar amar, para você transformar, para você mudar, converter aquele sentimento negativo em um sentimento de amor. E com isso romper aquelas correntes que prendem. Então, o sexo é essa força, essa força divina, geradora. Outra coisa, gente, é a sexualidade. A sexualidade é a escolha, é a preferência que tem a criatura. Porque os espíritos têm as polaridades, né? E as suas preferências sexuais. Né? Então, isso é o que é o sexualismo. Porque você pode ter, por exemplo, um espírito que tem uma polaridade mais masculina. Espírito. Estou falando do corpo, do espírito. Mas ele precisa viver uma experiência na polaridade feminina, ele vai nascer no corpo feminino. Mas você vai observar que mesmo ele tendo nascido em um corpo feminino, ele vai
ter uma personalidade mais masculina. Então, você vai encontrar, por exemplo, mulheres que, inclusive, são mães, e têm marido, têm sua família, mas é aquela mulher mais assim, durona, mais enérgica, mais rigorosa, né? Que quer impor tal. Significa que é um espírito cuja polaridade é masculina, mas ele escolheu uma experiência que ele precisava para o seu processo evolutivo no corpo feminino, que não tem nenhum problema. Não estão falando aqui de heterossexualidade, nem de bissexualidade, não estou falando disso, estou falando apenas da sexualidade que cada ser possui. E, por outro lado, você pode ter, por exemplo, um espírito que, pelas suas vivências, pelas suas múltiplas experiências na matéria, ele tem uma polaridade feminina. Mas vamos dizer que esse espírito, que tem uma polaridade feminina, precisa de uma encarnação no corpo masculino. Também não tem problema, porque para o espírito tanto faz, gente. Nascer no corpo de mulher, nascer no corpo de homem, para o espírito, o que importa é a experiência que ele precisa viver na matéria, seja no corpo masculino ou no corpo feminino, para o seu crescimento espiritual. E então vamos dizer que um espírito de polaridade feminina reencarne num corpo masculino. Então vai ser que aquela criatura, aquele homem, né, porque agora está no corpo masculino, que sempre é mais doce, é mais suave, é mais gentil, às vezes até vem com uma fala mais fina, não é? Por quê? Porque se trata de um espírito de polaridade feminina que encarnou no corpo masculino, não é? Mas isso não significa que ele vá ser homossexual, não. Ele mesmo, nessa situação, ele pode ser heterossexual, formar uma família, se casar, ter filho, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Né? Então, a gente muitas vezes confunde, não é? Amor com sexo, sexualidade com heterossexualidade, com bissexualidade, com transexualidade, com homossexualidade, são coisas totalmente diferentes. Não é? Então, nós temos que o que importa para o espírito não é o corpo, porque o corpo para o espírito é só um instrumento de manifestação. Se o espírito ele precisa de aprendizagens em um corpo masculino, ele vai optar por encarnar no corpo masculino. Mesmo que ele tenha uma polaridade feminina, que já é uma preferência que ele tem. Né? Mas a realidade é que o espírito, após as múltiplas reencarnações, aprendendo em ambos os corpos pelos quais ele vai se expressar, ele vai chegar a um ponto, esse espírito, que ele não vai mais sequer ter corpo humanoide, que é o que nós chamamos de segunda morte. Então, ele passa pelas várias fases evolutivas, vamos dizer, no nosso planeta, e chega um ponto em que ele vai ascender por um plano superior, do qual já não mais tem forma humana necessariamente. Então, o que vai acontecer numa situação como essa? O corpo espiritual dele, que já está bem suavizado, bem sutil, numa situação dessa, ele vai deixar no plano astral, em sétima dimensão astral, vai ficar lá o corpo astral dele, que vai se dissolver ali, e ele vai ascender para o mundo mental, onde já não se utiliza mais da forma humana. Então, evidentemente, não haverá mais que se falar em homem ou em mulher. Então, esses espíritos que vivem nesses planos divinos, superiores, que eu falei há pouco, os espíritos puros, eles já conseguiram agregar e aprender tudo o que precisava em ambas as polaridades, masculina e feminina. Então, ao mesmo tempo que esse espírito, quando precisa, ele é enérgico, mas não violento, mas ele é enérgico. E também é doce e é suave. Vocês vejam o próprio Cristo. Quando precisava, ele falava firme, mas ao mesmo tempo ele falava também com suavidade e com doçura. Então, é o espírito puro, né? No caso de Jesus, o espírito Cristo, que é o último grau dos espíritos puros, e o espírito puro começa lá de baixo lá também. E quando chega lá no fim, aí se torna o espírito Cristo, que é o final do espírito puro.
para depois entrar numa nova escala ascensional de evolução espiritual. Bom, então vamos para as perguntas aqui, porque ainda tem mais um assunto, hein? Eu vou ter que correr agora, tá? Vamos para as perguntas aqui. Tá bom? Vamos lá. A minha folhinha aqui, eu fiz a minha folhinha aqui também, viu, gente? Bom, então o assunto é espiritismo e sexualidade, fixação do aprendizado. Primeira pergunta. O que é o sexo para o espírito? Eu vou responder. O sexo, não sendo patrimônio da humanidade, é bênção divina, decorrente do instinto sexual como força poderosa na busca dos valores íntimos, que muitas vezes é erroneamente confundido com o amor. É força atrativa criadora, é energia que deve ser direcionada para o bem. Eu respondi assim. Se você responder de outro jeito, não quer dizer que esteja errado, tá? Segunda pergunta. Por que a escolha do sexo biológico é importante para as provas que o espírito deve passar? Eu respondi assim. O espírito constrói sua identidade sexual de acordo com suas tendências e vivências. Mas o sexo biológico é escolhido pelo espírito segundo sua necessidade de evolução, podendo nascer em corpo masculino ou feminino. É o que eu acabei de falar. Terceira pergunta. Como devemos exercer nossa sexualidade? Que é uma das perguntas dessa terceira, né? Como devemos exercer nossa sexualidade? Resposta que eu dei. Com responsabilidade e discernimento. É preciso ter responsabilidade. Né? Senão vai criar consequências muito difíceis. Faltam 10 minutos, que eu me atrapalhei aqui. Vou tentar ver se consigo também fazer o outro assunto. Vamos lá. A segunda pergunta desse mesmo item aqui. Como a energia criadora do sexo auxilia em nossa evolução? Eu vou responder. Pela vivência e experiências vividas em cada uma das polaridades, masculina, pela qual aprende o espírito a expressar o senso de polimento, proteção e força, e feminina, para o aprendizado da doçura, delicadeza e cuidado. Vamos para o último item, que a gente está com o tempo apertadíssimo, gente. Vamos lá. O último item. Não julgue, compreenda. Né? O Cristo ensinou para nós. Não julgueis para não ser julgados. E vocês lembram daquela passagem em que a mulher adúltera, lá, tendo sido pega em adultério, ia ser lapidada, já estava lá na parede, ia ser apedrejada. E aí, então, Jesus estava ali, por perto. Uma das pessoas que estavam ali para tentar Jesus perguntou para ele, Senhor, o senhor que é mestre, o senhor diga para nós o que nós devemos fazer. Ela foi pega em adultério. Nós temos que apedrejá-la, lapidá-la ou não? Jesus sabia que aquilo ali era uma armadilha. Porque se ele falasse que não, ele estaria contrariando o sinédrio, que expressava a lei mosaica, e o sinédrio certamente é mandar prender. Se ele falasse que era para apedrejá-la, o próprio povo que o seguia, ao qual ele expressava que deveríamos amar até o inimigo, iam achar que seria uma contradição da parte dele. Então, no fundo, o que eles queriam ali com aquela pergunta é pegar Jesus no contrapé. E Jesus, sabendo perfeitamente da intenção dele, porque ele viu o coração da criatura, respondeu a eles, simplesmente, que atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Ele não falou nem que sim, nem que não. Ele falou assim, quem aí tiver sem pecados, então que atire a primeira pedra. O que eles fizeram? Cada um deles, que já estava com uma pedra na mão, foi jogando no chão a pedra e indo embora. A começar pelos mais velhos, que tinham mais pecados. Ou seja, o que Jesus está ensinando para lá? Não julgueis. Para não poder de julgar. Com a mesma régua com que medirdes, será julgados depois. Então, o que Jesus está pedindo para nós? Indulgência. Para que nós, portanto, compreendamos como termos tolerância, compreensão com as fragilidades e falhas e erros alheios. Porque nós temos que entender que nós temos também que colocar-nos no lugar da pessoa. Porque, veja bem uma coisa, pensem bem comigo aqui. Se nós estivéssemos passando pela mesma situação que a pessoa passou e que errou na experiência, será que nós seríamos bem-sucedidos?
ou nós poderíamos ter errado também. Mais do que isso ainda, suponhamos que em uma outra encarnação nós tivéssemos que passar por uma experiência semelhante. Será que nós iríamos ser bem-sucedidos ou nós poderíamos também cair de errado? Então, da mesma forma que nós não somos perfeitos, nós temos que ter compreensão com a imperfeição do nosso semelhante e não ficarmos julgando a ninguém. Porque nós também erramos. Nós podemos até não errar naquilo que a pessoa errou, nós erramos em outras coisas, não somos perfeitos. Nós não somos espíritos puros. Então, na medida em que somos imperfeitos, também, nós também estamos sujeitos a quedas, a equívocos, a erros, e, portanto, dessa forma, nós temos que compreender o erro do outro. É mais ou menos o outro falando do amarrotado. Como é que pode isso? Não dá. A pessoa que fuma falando do outro que bebe. Não dá para a gente ficar criticando e falando mal de ninguém. E mais, o espírito puro, ele não fala porque ele compreende as fragilidades do mundo. Ora, se o espírito puro, que é puro, não julga, como é que nós que somos todo errado vamos querer julgar? Não dá. Então a gente precisa aprender a ser indulgente, a compreender, a ser tolerante e a aceitar as pessoas como elas são. Nós não podemos querer que as pessoas sejam como nós queremos. Elas até vão mudar, mas no tempo delas, com as experiências delas, e não do jeito que a gente quer, na medida que a gente quer. Esse tipo de coisa acontece muito nas relações conjugais, onde um dos cônjuges quer que o outro seja do jeito que ele quer. Gente, não funciona, não dá certo, não dá confusão. Casou com a pessoa, você tem que aceitar ela como que ela é. Agora, através do seu exemplo pessoal, da sua conduta, ela poderá se transformar e mudar também. Então, através do nosso testemunho pessoal, é que nós podemos ajudar as pessoas a se transformarem e a mudarem. Porque não vai dar certo. Vamos para as perguntas, que agora a gente tem só 5 minutos. Vamos lá. As perguntas desse assunto são, né? Primeira, por que não devemos julgar os outros? Resposta. Porque nenhum de nós, sendo perfeitos, também erramos. Ora, se nós somos perfeitos, nós erramos também. Né? Não nos cabendo apontar o erro alheio e ser igualmente os possuímos. Não é? Impondo-nos ser indulgentes com a imperfeição alheia. Então, se a gente também é imperfeito, não nos cabe apontar o erro de ninguém. Segunda pergunta. O que diz Emmanuel a respeito da compreensão dos sentimentos alheios? Emmanuel responde. Isso é um diz-nos o sublime amigo que devemos nos compadecer uns dos outros. Por quê? Por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Portanto, como com a barba de muro, a gente não sabe a nossa amanhã. Tem que ter indulgência, portanto. Última pergunta. Por que o amor cobre a multidão dos pecados? A gente já ouviu isso, essa frase muitas vezes, que o amor cobre a multidão dos pecados. Eu respondi assim. Porque o objetivo das experiências na Terra não é o sofrimento em si, mas a sublimação do espírito, que se dá com a sua iluminação e imersão no campo de energia do amor, tornando-se desnecessárias, doravante, a dor e o sofrimento, uma vez que conquistado pelo espírito, o sentimento do amor incondicional, que nos unifica a Deus. Ou seja, Deus não quer o nosso sofrimento. Agora, o instrumento que se utiliza, a divindade, é a dor e o sofrimento para que nós nos transformemos, para que nós nos modifiquemos. Porque, à medida que nós sofremos, a gente vai querer sair daquela situação. E saindo daquilo, a gente vai mudando. A gente não vai continuar fazendo aquilo. A gente vai buscar outro caminho, que é a nossa iluminação interior. A gente está com 3 minutos, então eu vou fazer uma prece para encerrar, e se der tempo a gente fala mais uma coisinha. Vamos fechar os olhos, levando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai, ao mentor amigo, que nos auxilia sempre, através de inspirações, através de passes que nos dá,
nos ensinando e nos acalmando, orientando-nos o caminho evolutivo da encarnação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, de passos inseguros, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Paz e luz aos nossos corações. Que as bênçãos de nossa Mãe Santíssima possam ser derramadas nos nossos corações. E que essas bênçãos, essas luzes, possamos distribuí-las em nossos lares, aos afetos que lá deixamos. Encontro-se na cadeia evolutiva conosco, na presente encarnação. Que assim seja, muita paz, muita luz e boa semana a todos. Graças a Deus. Gente, falta um minutinho menos até, né, que está escrito aqui que é 1 minuto só. Então, é isso, tá? Quem quiser fazer o curso de oratória, lá no grupo Manifesta a Intenção, e o nome completo de cada um, eu pedi também para vocês deixarem, para a gente depois colocar lá fazer o certificado, tá? Eu preciso do nome completo de cada um, para ser confeccionado o certificado. Depois, nas próximas lives, a gente combina direitinho como a gente vai fazer para entregar, tá? Então é isso. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até terça que vem. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Um grande abraço. Bom fim de semana.